Eu resolvi dar uma analisada na minha carteira de investimentos e acabei ficando muito preocupado com o que eu vi. Meu nome é Jean Sabino de Oliveira, vem comigo que eu vou te explicar o que é que eu tô falando. Bom, pessoal, essa aqui é a minha carteira. Se vocês olharem ali no canto superior esquerdo, vai estar o valor do meu patrimônio nesse momento, né? Aqui no meio tem os proventos. Aqui, nesse gráfico, vai mostrar o quanto eu tenho de ação, fundo imobiliário, percentual. E ali no canto superior direito, você vai ver a rentabilidade nos últimos 12 meses. Aí, se a gente descer aqui um pouquinho, vocês vão notar os fundos imobiliários. Eu vou focar nos fundos apenas que eu tenho. Vocês vão ver aqui o Vino 11, o CPTS 11, o VGHF 11 também, o GARI 11, né? MXRF 11 também, VGIR 11, BTCI 11 e o BTHF 11. Bom, pessoal, antes de começar eu gostaria de salientar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Você deve entender qual é o seu tipo de investimento, qual é o seu propósito para daí investir. Eu só quero mostrar que eu fiquei muito preocupado ao analisar meus fundos imobiliários na minha carteira, porque a minha carteira ela tem uma concentração muito alta em fundo de papel. E isso é muito perigoso. Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre os 7 erros do investidor iniciante, né? E eu sou um investidor iniciante, então é muito comum eu cair nos erros. Se você olhou minha carteira também, você deve estar perguntando, mas cadê a reserva de emergência também? Entendeu? Esse ano é o ano no qual eu vou me casar. Então a minha reserva de emergência ela está basicamente toda focada em pagamento de fornecedores. Então isso aí pode ser algo perigoso porque você deve sair e aí em algum momento você precisa vender seus investimentos para poder pagar. Não, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu já passei por alguns problemas onde eu estava endividado e eu não mexi no meu investimento. Para mim aquele dele que está investido ele morreu, sabe? E isso é muito bom que você tem isso na sua consciência, você ignora aquele valor, é como se você não tivesse. Enfim, voltando, como eu estava falando, a minha carteira ela tem uma alta concentração em fundos de papel. E se, em algum momento, os fundos de papel, que são diretamente relacionados à crise, à inflação, no geral, o mercado do fundo de papel começar a cair, a minha carteira ela vai ter uma desvalorização muito grande. Então, essa foi a minha preocupação. A preocupação de ter uma desvalorização muito grande na minha carteira. E aí, eu já comecei a pesquisar alguns outros fundos imobiliários para poder diversificar ainda mais a minha carteira. Por quê? Ela está com cerca de 60 a 70% de fundo de papel. Se você for olhar direitinho, vai dizer não, mas você só tem 8 ativos, dos quais dos 8, 4 são fundos de papel. 2 são fundos híbridos, aonde eles investem boa parte no fundo de papel. Então, provavelmente nesses fundos híbridos já tem os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Então, se um desses fundos vier a quebrar ou tiver qualquer problema, como eu falei, no mercado do fundo de papel, aí a minha carteira vai cair muito, porque como eu tenho basicamente 6 fundos nos quais 4 são de papéis e 2 são híbridos, onde eles investem também em papel, alguns têm um posicionamento muito alto em papel, fica muito complicado se acontecer algum imprevisto no mercado relacionado a papel. E a gente sabe que quanto mais os juros diminuem, os fundos de papel, na teoria, tendem a cair um pouco mais, entendeu? Então, é o momento de eu analisar ainda mais. Eu estava pesquisando já alguns fundos, porque não dá para ter uma alta concentração no fundo de papel. Falando sobre diversificação, eu tenho que dividir um pouco mais. Eu só tenho apenas um fundo de logística, que é o GARI 11, que também está começando a virar um fundo híbrido, né? Que ele está investindo em vários setores. Antigamente o foco dele era só em galpão logístico, hoje em dia não é mais. O segundo é o Vini 11, que é um fundo corporativo, de lajes corporativas. E o momento agora é de diversificar, ter um pouco mais de fundo de tijolo. Não vou vender os meus fundos, apesar de estar com uma alta concentração no fundo de papel. Eu vou parar um pouco, vou selecionar dentro da carteira alguns para investir e daí vou começar a aportar em outros fundos. Então, provavelmente vou começar a trazer aqui um pouco sobre isso cada vez mais. Minha carteira ela não está 100% atualizada. Eu fiz uns investimentos agora mês passado, só que eu não atualizei ainda. E em breve eu vou voltar atualizando e mostrando também a vocês. Mas aí a minha maior preocupação é isso, uma alta concentração em um único segmento, que é o segmento de papel.
ele traz muito lucro, vamos dizer, ele passa muito os seus lucros, ele é muito bom para você ganhar dividendos, né? Mas em contrapartida fica perigoso porque minha carteira está alocada uma alta porcentagem em um único segmento. Então, só tem mais um segmento ali que é o galpão logístico e os de lajes corporativas. Tá na hora de incluir um ótimo segmento que é o de shopping, só que também tem um porém. Minhas carteiras é ótimo. Minha carteira, ela é basicamente baseada em fundos de base 10, porque, como você viu, eu só tenho, pelo menos até o momento no vídeo, eu só tinha 1.500 e alguma coisa de investimento. Então, eu não invisto em fundos de base 100. A maioria dos fundos é base 10. Então, é difícil encontrar fundo de laje corporativa, de shopping, nesse preço. E a gente está falando de bons fundos, né? Eu encontrei alguns de logística, mas aí eu vou dar uma analisada, pesquisar, procurar saber sobre eles, e aí sim eu vou tomar a minha decisão de quais eu vou escolher para aportar. Mas aí vai entrar pelo menos mais uns 2 fundos de logística ali, pelo menos mais um ou dois de shopping e mais um de laje corporativa. E aí, depois, no futuro, a gente vai modificando essa carteira, melhorando conforme a gente vai aprendendo e entendendo. E aí, você já olhou para sua carteira, já analisou, já parou para olhar fundo por fundo, dá uma analisada, de ver qual é o segmento daquele fundo, qual concentração, você tem essa noção? Na teoria, para quem investe, isso aí já deveria ser muito óbvio. Eu notei isso em 2024, só que aí, como foi a correria 2025, dívidas, eu comecei a investir bem pouco, parei de estudar bem mais e fiquei só no modo automático ali, eu tinha esquecido. E aí quando eu fui olhar agora do Google, poxa, eu lembrei que isso estava acontecendo na minha carteira e eu estava investindo mais ainda. E aí acabou tendo uma alta concentração em fundo de papel. Tá na hora da gente diversificar um pouco mais, pelo menos os fundos, porque carteira de iniciante é isso, a carteira de iniciante ele busca muito o dividendo, né? Você fica cada vez mais, como é que você alegre, com vontade de investir mais quando você vê o dinheiro pingando, né? Então, vou começar a diversificar ainda mais, vamos acompanhar isso e eu espero no futuro breve ter uma carteira muito robusta e bem diversificada. Era isso que eu queria passar para vocês. Gostaria de pedir que deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal também para acompanhar a evolução que eu estou tendo aqui. E comenta aqui nos comentários o que vem passando na sua carteira, se você tem algum fundo que eu tenho, se encontrou algum problema assim também com o meu, como o meu e como você resolveu. Então, vamos juntos crescer no ramo do investimento.